Olha, não é a primeira vez que nós vamos tratar desse assunto aqui no Jornal da Record News. Nós já trouxemos aqui um entrevistado que apoiou a decisão do Congresso Nacional de liberar determinados medicamentos sem passar pelo controle da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu, sinceramente, fiquei bastante surpreso. Mas, quando o assunto tem outras interpretações, tem outras opiniões, nós temos trazido também para que você ouça e veja uma e outra e depois tire sua própria conclusão. Gentilmente está aqui conosco o médico, o Dr. Charles Schmidt, que é professor e coordenador do curso de pós-graduação e pesquisa clínica da Santa Casa, aqui de São Paulo. Dr. Charles, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal da Record. Obrigado. Dr. Charles, qual é a opinião do senhor? Quem é que deve liberar um medicamento, seja qual for? É a Anvisa ou é o Congresso Nacional, como aconteceu recentemente? É a Anvisa. É a Anvisa. É a Anvisa porque é a agência que tem a capacidade técnica e científica de analisar a segurança dos medicamentos e sua eficácia para ir ao mercado, né? O Congresso não tem essa capacitação de análise dos medicamentos ou produtos para a saúde, né? Um fato que aconteceu recentemente, que foi a questão da fosfetanolamida, que foi um verdadeiro desastre. É aquele medicamento para emagrecer? A fosfetanolamida era um medicamento para o tratamento do câncer. Ah, do câncer, tal da pílula do câncer? A pílula do câncer. Tá, a pílula do câncer. Que foi também um processo que sobrepassou a Anvisa nesse sentido e que não tinha efeito nenhum. Gastamos alguns milhões de reais em pesquisas que sabíamos que não ia dar certo e foi o que aconteceu. É a mesma coisa, no nosso entender, que acontece com uma droga sendo liberada pela Câmara de Deputados e que não sobrepassa a Anvisa, que é o órgão que delimita esse processo. E que faz pesquisa científica e faz fiscalização científica. Ela analisa os resultados das pesquisas clínicas, dos achados de efeitos adversos no mundo inteiro, coleta essas informações, conversa com os especialistas da área e assim determina se o produto deve chegar ao mercado ou não deve chegar ao mercado. Assim como retira produto que está no mercado. Entendo. Doutor Charles. E aí veio o Congresso Nacional e libera tal medicamento para emagrecer, dizendo que ele é mais barato, tem muita gente que precisa desse medicamento, os outros medicamentos são muito caros. E um colega seu que esteve aqui apoiou a ideia, dizendo, não, o Congresso Nacional está correto. Aí pergunta o seguinte, suponha que um medicamento desse liberado pelo Congresso, não pela Anvisa, tenha um efeito colateral e cause um dano na pessoa. Quem vai responder por isso? Pois é, os advogados provavelmente vão ter que discutir essa questão. Mas a liberação das anfetaminas, né, os anorexígenos derivados da anfetamina, tem seus efeitos colaterais. Na verdade, todo medicamento tem seu efeito colateral, né? A percepção de alguns colegas e as posições dos colegas, ou conflitos, vamos dizer assim, de opiniões entre colegas e especialidades, na verdade, quem sofre mais são os próprios pacientes, né? Essa é uma questão muito importante. Realmente, obesidade é uma doença crônica de difícil controle, difícil tratamento e são poucas medicações que surgem um efeito mais adequado. As medicações derivadas da anfetamina têm um uso limitado para ser utilizado. Não é o tratamento que dá razão final do controle da doença, da obesidade, que causa várias outras doenças, como problemas cardíacos, hipertensão, diabetes e outras coisas mais. Mas o médico, na frente do paciente obeso, realmente tem poucas opções de tratamento se falar de medicamento, porque tem muito mais relação à mudança comportamental, dieta, nutrição, exercício, esportes, do que medicação específica. Mas o que a gente sabe é que uma redução, mesmo que pequena, do peso do paciente, tem um reflexo na questão da prevenção do diabetes, da hipertensão. Mas esses usos desses medicamentos são por pouco tempo. O grande problema é que
grande parte das pessoas começa a utilizar esses medicamentos por um tempo muito maior do que é recomendado. Agora, um medicamento como esse, que o senhor acabou de explicar, na base de anfetamina, ele pode provocar dependência na pessoa? Sim. Pode? Pode, está escrito na bula do medicamento. Ele é de tarja preta ou não? Ele agora será de tarja preta. Será de tarja preta agora? Não era? Alguns não eram. Antigamente, quando foram suspensos em 2010, quando ocorreu a suspensão, e o problema é o seguinte, quem deve prescrever são os colegas especialistas, que são geralmente os endocrinologistas ou que trabalham na área de metabolismo, né? Mas, tendo a liberação... Qualquer um pode prescrever, ou não? O médico que tiver CRM vai poder prescrever. E aí nós vamos ter o problema de adesão ao tratamento de uma maneira errada, ou seja, prescrições não adequadas, com uso intensivo, podendo gerar esse tipo de comprometimento. Essa liberação através de um projeto de lei que vira lei e o presidente sanciona, o que é isso? É um populismo? Populismo medicinal? Eu não vejo outra expressão. A evolução é que os pacientes hoje, ainda bem, isso é um fato positivo, estão empoderados. Eles têm informação, às vezes as informações não são adequadas, mas eles têm hoje caminhos de fazer o advocacy, ou seja, trabalhar para que o medicamento esteja disponível de uma forma mais forte, né? Vamos dizer, entre aspas, sim, claro. Um lobby. Cabe justamente uma agência regulatória fazer, vamos dizer assim, um bloqueio de coisas que não devem ir para a saúde pública. Uma coisa é o paciente ser eu na frente de um paciente e eu poder discutir o assunto individualmente. Outra coisa é pensar em saúde pública. Antes da supressão desse tipo de medicação, houve para os psiquiatras que acompanhavam esses pacientes ou clínicos gerais, um grande número de pacientes, principalmente mulheres, né, que estavam adictas a esse tipo de medicamento. Entendo. Então, causando mais problema do que benefício, porque o padrão de beleza, eventualmente, não estava sendo indicado adequadamente. Então, o paciente empoderado, ele faz pressão aos políticos para a liberação dos seus medicamentos, ou um fenômeno muito ruim que também vem acontecendo, que é a judicialização da medicina. Olha, hoje nós estamos aqui no Jornal da Record News tentando entender um pouco quem é que libera medicamento. Se é o Congresso Nacional através de projetos de lei que viram lei, ou através da agência reguladora que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o tema aqui é porque nós já conversamos a respeito da liberação de medicamento para emagrecer, que foi feito pelo Congresso Nacional através do projeto de lei e não através da agência reguladora. Nós convidamos aqui, está aqui conosco, o médico Dr. Charles Schmidt, que é professor e coordenador do curso de pós-graduação e pesquisa clínica da Santa Casa, né? Gentilmente conosco. Mais uma questão que eu gostaria de te perguntar, doutor Charles, que é o seguinte, eu te interrompi, eu gostaria que você explicasse para mim, o que é a judicialização da medicina? Bom, uma parte bem rápida é que medicamentos ou tratamentos que não estão validados pela Agência Nacional de Saúde ou já incorporados ao SUS, são demandados legalmente através de liminares para que sejam liberados para utilização. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, tem um medicamento que eu não tenho no SUS, aí eu vou na porta da Justiça, peço uma medida liminar para o juiz, dizendo, olha, eu quero tal medicamento porque preciso, o juiz dá e manda a Secretaria da Saúde comprar. Justamente. É isso? É isso. De uma forma pragmática seria isso. Sei. Qual é os desvios desse processo? Grande parte da população não deveria fazer, porque é uma ação por desconhecimento ou por indução, eventualmente até por associação de colegas com advogados. Antigamente dizia advogados de porta de cadeia, agora a gente fala de advogados de porta de hospital, em conluio, infelizmente, com maus profissionais que exigem
tratamentos que não deveriam estar sendo realizados. Isso de forma geral. Há judicialização até para compra de fraldas geriátricas. Até isso? Até isso. Hoje, através de informações do próprio ministro da Saúde, nós temos um gasto em relação à judicialização da medicina em torno de 10 bilhões de reais ano. 10 bilhões? 10 bilhões. E por que isso acontece? É porque justamente é um desconhecimento também das pessoas, as pessoas passam a ter um empoderamento ou o juiz também não conhece a razão por que está sendo pedido. Mas por próprias iniciativas da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia, houve a criação de núcleos técnicos de treinamento de juízes através do Instituto Cochrane, que é um instituto que pertence à Unifesp, de eles serem treinados e entenderem esta demanda, se ela faz, se ela tem uma lógica ou não tem uma lógica, para que não parasse esse tipo de atuação. A pessoa pode bater na porta judiciária e pedir também um medicamento que não é vendido no Brasil? Pode. Está sendo vendido, por exemplo, sei lá, na Polônia? Pode. Pode? Pode. E o juiz autoriza? Aí quem compra quem é? O Ministério da Saúde? É o Ministério da Saúde. Isso é uma certa gravidade, porque grande parte desses medicamentos, eventualmente, não tem um efeito e eficácia declarada. A outra coisa é que quando você compra um medicamento, fazem compras por medicamentos judicializados, pagamos, eventualmente, o dobro do que se ele fosse discutido e incorporado no SUS e com seus descontos. Agora, quando eu tenho discussão sobre doenças raras, existem medicamentos para doenças raras e raríssimas que custam realmente, muito caros, que são salvadores ou pelo menos melhoram muito a qualidade de vida, há possibilidade, é o que se exige, é o que se trabalha, de trabalhar em cooperação entre os pacientes, as agências de saúde, a Anvisa ou a ANS, em discussão o que isso vai trazer de benefício e compras melhores feitas. Não é a saúde, a vida então, a gente diz que não tem preço, mas ela tem custo. Posso dizer que esse é um dinheiro mal gasto, então? Sim, em grande parte é mal gasto. Em grande parte desses 10 bi é mal gasto, como tantas e outras coisas também é um desvio, são vários desvios que são feitos nesse processo. Entendo. E isso é uma coisa que começou a se trabalhar. O Ministério da Saúde tem trabalhado ativamente para que isso não aconteça, tanto treinando desembargadores, juízes e as próprias associações médicas e conselhos regionais de medicina, trabalhando numa questão que a gente fala compliance. Compliance que nada mais quer dizer que é fazer o certo e o correto. O importante é treinar essas pessoas a fazer o certo e o correto. Então, o custo da saúde sempre vai ser maior. Nós vamos estar sempre crescendo com o custo da saúde. Sim. Mas racionalizar a assistência farmacêutica ao tratamento é fundamental. E não pode ser por arroubos políticos ou por estar se apresentando frente aos seus eleitores de uma forma populista, como é essa forma, que não traz benefício a todos. A saúde tem que ser gerenciada por equidade. Entendo. Né? E não em benefício de alguns. De alguns. E o cobertor é curto. O cobertor é curto. Não dá para dinheiro para todo mundo. Essa é a razão. E isso é o trabalho do gestor de saúde pública ou o gestor de saúde, equalizar o risco e o benefício. Então, na Inglaterra, por exemplo, tem um órgão que se chama NICE, que avalia o custo-benefício, o custo-eficácia de ter esse medicamento incluído nos programas de saúde. Né? Você pode dizer, algumas pessoas vão ficar fora, mas o que eu vou tratar? Essa capacidade de análise, de economia da saúde, é de extrema importância para os nossos gestores, e poucos têm. Doutor Charles, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito grato por você ver.